Bom dia, meus irmãos espíritas do Centro Espírita Caminho da Verdade. Bom dia, irmãos espíritas de outras casas espíritas, irmãos evangélicos, irmãos de outras religiões. Quem sabe as pessoas que estão nos assistindo agora, que não tenham nenhuma religião, as pessoas que acreditam em Deus, as pessoas que não acreditam. Nós queremos saudar a todos e desejar um feliz 2022. Aos irmãos do Centro Espírita Caminho da Verdade, nós só queremos reforçar a informação que a partir desse ano o Evangelho online irá ao ar agora todos os domingos a partir do meio-dia. Mas os irmãos têm a liberdade de assistir a qualquer momento depois do meio-dia. Então, se os irmãos acharem que meio-dia é um horário ruim, geralmente estão almoçando, podem assistir às 3 horas, podem assistir à noite, podem assistir à segunda-feira à noite, enfim, estará disponível a partir do meio-dia do domingo. Mas os irmãos têm a liberdade de assistir no momento que quiserem. E este vai ser o primeiro evangelho do ano de 2022, e o tema é o capítulo 15, Honra teu pai e tua mãe, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo nós temos um tópico que é quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E eu queria fazer uma pergunta agora. Quem é a sua família? Você sabe quem é a sua família? Bem, de acordo com os espíritos, nós recebemos um corpo. Do nosso corpo, nós sabemos de quem nós recebemos. Nós sabemos quem são os nossos pais, nós sabemos quem são os nossos ancestrais, pelo nosso biotipo, pela nossa raça, embora a raça seja a raça humana, mas pelo nosso biotipo, a cor da nossa pele, a cor do cabelo, o nosso cabelo, nós sabemos quem são nossos ancestrais, nós temos essa ideia, podemos pesquisar. Mas o espírito não. O espírito não procede desse corpo. O nosso espírito já existia muito antes do nosso corpo existir, já foi criado muito antes desse nosso corpo existir. Se nós estamos aqui no planeta Terra nesse momento, e podemos dizer qual nossa idade, e todos aqui que estão me assistindo provavelmente têm menos de 200 anos, o nosso corpo não, nosso espírito não. Nosso espírito com certeza é um espírito milenar, que já aprendeu muito para estar podendo habitar o nosso corpo nesse momento do nosso planeta, nesse período histórico do nosso planeta. Como é a dinâmica da reencarnação? Nós temos afinidade, assim como nós temos afinidade na Terra, nós temos afinidade espiritual. E os espíritos que se gostam, têm afinidade, que são simpáticos, como se encontram na erraticidade, geralmente reencarnam juntos para aprender, para se ajudar mutuamente, para crescer juntos, né? Isso geralmente é o que acontece. Mas também há outros casos. Acontecem casos de espíritos que não são amigos, que não são simpáticos, e vêm e reencarnam juntos. Para quê? Para conhecer, para ter um conhecimento diferenciado, para se desenvolver de uma outra maneira. Assim como acontece aqui na Terra, de que uma família ou uma pessoa mora em uma cidade e de repente tem vontade de ir conhecer outra cidade, e tem vontade de ir conhecer outro estado, tem vontade de ir conhecer outro país. Eu conheci uma moça que ela falou que um dia ela e o marido falaram: nós vamos embora daqui da nossa cidade. Eles eram do Nordeste e falaram: nós vamos embora daqui da nossa cidade. Pegaram um mapa e apontaram o dedo. Aonde caiu o dedo, eles falaram: nós vamos ir para essa cidade. E o dedo deles veio aqui para Registro, e eles vieram morar em Registro, estavam morando e gostaram de Registro. Por que eles fizeram isso? Por vontade de se aventurar, ter novos conhecimentos, ter novas experiências. Com os espíritos pode acontecer isso também. Mas tem outros casos, além desse, em que o espírito renasce em uma família de pessoas que não são simpáticas, mas também não são necessariamente antipáticas.
Acontece o caso de espíritos que vêm em famílias de pessoas que não são simpáticas. Às vezes a gente reencarna em uma família que nós não gostamos daquele pai ou daquela mãe, e os irmãos vê exemplos disso todos os dias. Então, aquele pai que dá tudo para o filho, dá um bom estudo, dá a possibilidade dele trabalhar e se desenvolver, e os filhos nunca gostaram dos pais. Ou o filho nunca gostou de um pai, gosta do pai, mas não gosta da mãe, gosta da mãe e não gosta do pai, e vice-versa. Por quê? Porque aquele progenitor com quem ele não se afiniza pode ter sido, em outra encarnação, uma pessoa que o prejudicou, uma pessoa que o enganou. Pode ser a pessoa que foi tão ruim para ele que foi a causa dele ter desencarnado. E quando nós reencarnamos aqui no nosso planeta, nós reencarnamos sem a memória do que aconteceu, mas os nossos sentimentos estão todos aqui. Às vezes, lá no fundo, quando as situações foram muito fortes, a história entre eles foi muito forte, entre espíritos foi muito forte, um prejudicou muito, muito fortemente o outro, o espírito nasce sem a lembrança, mas aquilo está enraizado lá. E ele não consegue gostar do pai ou da mãe por causa disso. Muitas vezes, só depois que desencarnam, é que os espíritos se reencontrando, é que eles lembram do que aconteceu na última encarnação e na penúltima reencarnação. E assim eles veem, nossa, é por isso que a gente não se deu bem. E aí é que eles vão se harmonizar. Porque essa é a vontade de Deus. Não é castigo. Então, a pessoa nascer numa família que ele não gosta, que o filho não gosta dele, ou a filha não gosta dele. Isso acontece por quê? Pela justiça divina, que nós falamos que Deus não castiga e Deus também não perdoa. Por que Deus não perdoa? A gente fala, nossa, que ideia ruim vocês têm de Deus falar que Deus não perdoa. Antes de eu conhecer o Espiritismo, eu também pensava, como que nós falamos que Deus não perdoa? Deus perdoa, sim. Não, Deus não perdoa, porque Deus não se ofende com os nossos erros. Ele dá a nós a possibilidade de nós corrigirmos o erro que nós fizemos. Como que nós corrigimos? Dessa maneira. Prejudicamos muito fortemente alguém no passado, e agora aquela pessoa reencarna na nossa família. E nós vamos ter a bendita oportunidade de corrigirmos os nossos erros. Irmãos, irmãs, pais, mães, têm essa oportunidade de corrigir o que fizeram quando recebem na sua família pessoas com quem não se afinizam. Então é por isso que Cristo fala para nós amarmos como a nós mesmos, né? Mesmo as pessoas que não gostam da gente, mesmo os nossos inimigos, porque nós estamos tendo a oportunidade de nos afinizarmos e assim a família crescer. Então, quando Cristo fala, honrai pai e mãe, para que vocês tenham uma vida longa sobre a terra. O que é honrar? É tratar de uma maneira diferenciada, nós tratarmos com respeito diferenciado, com honra, aquelas pessoas que são os nossos progenitores e que foram responsáveis por nós termos esse nosso corpo aqui na terra. Às vezes, até, esses nossos progenitores são pessoas que não nos amam, mas nós temos que honrá-los mesmo assim. Às vezes a pessoa é uma pessoa adotada, não conhece o seu progenitor, mas mesmo assim ele tem que honrá-lo. Por quê? Porque o seu progenitor, o seu pai ou mãe biológicos, são os que são responsáveis por você ter esse corpo. Então nós temos que amá-los, sim. Às vezes até mais, às vezes até respeitá-los mais do que se nós o conhecêssemos, né? E o que acontece? Quando nós estamos aqui em uma encarnação, nós podemos ter determinados espíritos como nossos filhos,
e pela vontade divina, na dinâmica, no ciclo da reencarnação, em outras reencarnações eles podem ser os nossos pais. Então, uma reencarnação nós somos pais, em outras nós podemos ser filhos. Como nós queremos que os filhos nos tratem? Como nós queremos que os pais nos tratem? Como nós queremos que os nossos irmãos nos amem? Como nós queremos que os nossos tios e tias nos tratem, né? Tudo que Cristo falava, nós podemos entender essa dualidade, essa reciprocidade que Cristo falava, essa reflexidade. Então eles falavam: ame a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Não julgue para não serem julgados. Perdoem para serem perdoados. Com a mesma medida com que você julgar, você vai receber o seu julgamento. Mesmo que você quer que os homens os façam, fazei-o vós também. Por quê? Porque por causa dessa dinâmica da reencarnação. Em uma reencarnação nós estamos fazendo, na outra reencarnação nós estamos recebendo aquilo que nós plantamos aqui nessa reencarnação. Nós temos, meus irmãos, tivemos há pouco tempo o Natal, agora nós estamos no Ano Novo. Na Bíblia, na passagem da Bíblia que relata o nascimento de Jesus, não vamos entrar no mérito da verdade, não, nas passagens que falam do nascimento de Jesus, lá é narrado que os anjos vieram anunciar aos pastores que Cristo nasceu. E esses anjos falavam: paz na terra e boa vontade entre os homens. Dependendo da tradução, umas falam paz na terra aos homens de boa vontade. Mas nós vimos aí dois elementos. O primeiro elemento é paz. Paz é uma construção nossa. Nós temos que nos desarmar. Nós temos que saber que se as pessoas nos ofendem, às vezes são pessoas que foram muito ofendidas. Se as pessoas nos magoam, são pessoas que às vezes foram muito magoadas e por isso estão nos magoando. Isso não quer dizer que a gente tenha que levar desaforo para casa, que nós tenhamos que aceitar sermos prejudicados, às vezes recebemos ofensas, sermos agredidos e não revidarmos. Não é isso. A paz é nós sabemos a nossa importância, nós sabemos quem nós somos. Se nós estamos recebendo uma ofensa, a gente ter noção de que aquilo pode não ser verdade, porque às vezes pode ser verdade, pode não ser verdade, e eu não me ofender com aquilo, né? Falar, você pode exigir que a pessoa te trate bem, mas você não precisa responder na mesma moeda, dar o troco na mesma moeda, principalmente se a pessoa está em desequilíbrio, se a pessoa está exaltada, nós temos paz de falarmos: não, eu não preciso revidar na mesma moeda, eu não preciso dar o troco na mesma moeda, eu sei da minha importância, eu sei quem eu sou e não vou levar isso como uma ofensa pessoal. Isso é da pessoa, não é meu. O que ela falar de mim está falando dela, não de mim. É como a gente já falou, né? Que cada julgamento é uma sentença. O que ele está falando de mim, às vezes, fala mais dele do que de mim. Essa é a paz. É uma construção minha. O que eu vou querer para a minha vida, o que eu vou aceitar dos outros, o que eu não vou aceitar. Às vezes até um elogio, viu, irmãos? Às vezes um elogio também nos desequilibra. As pessoas vêm, nos elogiam muito, falam coisas muito boas da gente, às vezes com segundas intenções, às vezes até com muito boas intenções, mas aquele é um elogio que a gente nem merecia naquele momento. Então vamos ter cuidado tanto das ofensas quanto dos elogios. Receber tudo com parcimônia, receber tudo com o nosso senso de crítica, sabendo se nós merecemos aquilo ou se não merecemos. O outro elemento do que os anjos vieram falar para os homens foi boa vontade. Para que nós precisamos de boa vontade? Qual que é a necessidade da boa vontade? Do bom senso, do critério. Nós temos essa noção de que nós estamos em um só planeta. Se nós não tínhamos essa noção antes,
Agora com a Covid, essas doenças que vêm e não passam, nós estamos tendo essa noção muito claramente. Nós estamos em um só planeta. O que acontece em outro país interessa a nós, sim. O que acontece em outro continente nos afeta. O meu ato afeta o meu irmão. As minhas atitudes vão refletir nas outras pessoas, sim. Tanto para bem quanto para o mal. E não só fisicamente, né? Eu falo da Covid, quando a gente fala de Covid, a gente está falando fisicamente. As minhas regras de higiene, o meu comportamento quando eu estiver em público, usar máscara, álcool gel, não aglomerar, isso é físico. Mas psicologicamente, isso também é verdade. Espiritualmente, isso é verdade. Cristo está falando: tenham boa vontade para entender que vocês estão em um planeta só. O que nós fizermos vai afetar as outras pessoas. O meu amor com o meu próximo vai influenciar aquela pessoa que vai poder demonstrar amor depois. Tinha uma campanha há muitos anos do governo federal que falava: generosidade, passe-a adiante. E é verdade. Às vezes as pessoas não fazem um ato de bondade porque elas nunca receberam. E vão receber de você, meu irmão, um primeiro ato de bondade na vida e vai conseguir passar. Se a gente acha que isso não é possível com um estranho na rua, mas então a gente sabe que com os nossos parentes isso é verdade. Com o seu filho isso é verdade. O seu filho, o primeiro ato de bondade que ele recebeu é você. O primeiro ato de amor que ele recebeu foi o seu. O primeiro espelho dele foi você. A primeira noção que ele teve de respeito foi com você. Ele vai respeitar a você de acordo com o que ele está vendo, o seu respeito com os seus pais, com os avós dele. Então ele vai falar: assim como meu pai, a minha mãe, respeitou o meu avô, minha avó, assim eu vou respeitar os meus pais. Né? É notória aquela música que fala Filho Pródigo, que fala que o filho pega o couro de boi. Essa história muito, muito bonita, que fala que o filho pega o couro de boi para dar para o pai, para quando o pai for embora de casa, porque ele viu que o pai fez isso com o pai dele, com o avô dele, né? Ou seja, com o avô dele. Ele mandou o pai para fora de casa, deu um couro de boi, ele pede o couro de boi para o avô, para ele dar para o pai quando ele fizer isso com o pai, quando o pai estiver velho. Então, vocês vejam, não é em uma outra reencarnação, não vai ficar para outra encarnação, é aqui mesmo. Então, às vezes a gente fala: olha, quando meu pai estava agora, que meu pai está velhinho, que meu pai está com muita idade, agora parece que eu sou o pai do meu pai, eu virei a mãe do meu pai, eu virei a mãe da minha mãe. Veja que na mesma encarnação, então, já o que você fez com seu filho, você já está recebendo, né? Então, na outra reencarnação, quando talvez você seja filho dos que agora são seus progenitores, isso vai acontecer também. Essa é a dinâmica da vida, essa é a beleza da vida. Recebemos o que nós estamos espalhando, o que nós estamos dando. Então, tem uma história, uma frase muito bonita que: se nós plantarmos um jardim, nós vamos ser os primeiros que vamos ter o benefício da beleza das flores e do perfume das flores. Então, honrar pai e mãe é algo que nós precisamos fazer para que o amor se perpetue na Terra, para que os nossos pais sintam esse amor, para que os nossos filhos vejam como nós tratamos os nossos pais, para que a sociedade vá crescendo e melhorando em amor, em respeito, em boa vontade, em bom senso. Se nós fizermos isso, nós teremos não só o ano de 2022, como todos os anos melhores para nós nesse planeta Terra. Nós não podemos voltar
e modificar o que nós já fizemos no passado. Se nós já erramos em relação aos nossos pais, se nós já erramos em relação aos nossos avós, aos nossos tios, aos nossos irmãos, nós não podemos mudar, mas nós podemos mudar o nosso comportamento daqui para frente. E essa é a mensagem de hoje que Cristo nos deixa, essa é a mensagem de Cristo para o nosso próximo ano. Então, muita paz, meus irmãos, a todos, muito obrigada pela essa oportunidade de estar aqui e vamos tentar fazer um ano de 2022 melhor do que todos os anos anteriores. Muita paz a todos e até o próximo Evangelho.